Bom, você viu que geral tá gripado, né? Um abraço pro pessoal que tá aí ligado na gente. Geral tá gripado. Tipo, o apresentador aqui também tá. Então, com o aumento dos casos de gripe, a secretaria está reforçando a imunização no estado. Porque vacina não é brincadeira, não dá para achar que tá tudo bem. A Gabi Renassi, que já está comigo, vai trazer informações sobre essa vacinação. Aliás, quem pode, muita gente, inclusive, no começo falou assim, Paulo, quando eu vou no posto de saúde não tem e tal. Ô Gabi, ainda tem aquele negócio de público X, público Y, ou a partir de 6 meses está todo mundo podendo, tem vacina, vamos falar sobre isso, é com você. Isso mesmo, Paulo. A gente vai conversar aqui com a superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, que é a doutora Cristina Laval, sobre esse assunto, né? Ela estava me explicando aqui que esses 50 milhões, eles foram destinados ao país inteiro, mas que para chegar em Goiás teria que ter um decreto, né, de situação de emergência. Então a gente vai entender melhor essa situação. Doutora, como que seria isso? Me explica. Boa tarde. Bom, já tem alguns meses, né, que o Ministério da Saúde, ele editou uma portaria onde estabelece essa liberação de recursos para os estados que decretarem situação de emergência por síndrome respiratória aguda grave. Exatamente para que venha um recurso, sobretudo para aliviar um pouco o sistema de saúde do ponto de vista de leitos, sobretudo leitos de UTI. Para acessar esse recurso, os estados eles têm que decretar a sua situação de emergência em SRAG. Goiás ainda não utilizou mão, né, desse artifício. Nós estamos com uma sala de situação já há mais de um mês que se reúne semanalmente com várias áreas técnicas da Secretaria exatamente para monitorar a situação. No momento que nós acharmos que devemos escalar para essa situação, com certeza o governo do estado tomará essa providência, mas por enquanto não. Doutora, e como que está o cenário, né, em relação a essas doenças respiratórias, a gripe? Olha, nós monitoramos o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos de síndrome gripal que evoluem com gravidade, necessitam de internação e podem, inclusive, evoluir para o óbito. Então, até o momento, nós temos em torno de 6.224 casos de SRAG nesse ano de 2025, sendo que grande parte deles, quase 1.000 casos por influenza, onde nós temos também um pouco mais de 350 óbitos por SRAG, sendo que desses 77 por influenza. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, em número de casos graves de síndrome respiratória aguda grave, a gente já tem mais de 50% de aumento comparado com o mesmo período do ano passado. Então é uma situação que a gente vem monitorando desde o final do mês de abril, início de maio. Toda semana a gente tem um aumento, né, do número de casos e de óbitos por influenza e a gente chama a atenção da população que nós temos a vacina da influenza, que é um instrumento extremamente importante da proteção para os casos graves e óbitos. E infelizmente nós ainda estamos com uma cobertura muito aquém dos 90% para os grupos prioritários. Nós estamos com uma cobertura de 36%. No país, essa cobertura chega a 39% apenas também. E essa cobertura, ela é sobretudo para gestantes, idosos acima de 60 anos e crianças de 6 meses a menores de 6 anos, que são os grupos mais vulneráveis, com maior possibilidade de evoluir da síndrome gripal para a síndrome respiratória aguda grave, necessitando de internação e podendo evoluir para o óbito. Doutora, e como que está a situação para quem quer vacinar? Qualquer pessoa pode se vacinar acima de 6 meses? Sim, nós já temos mais de 30 dias onde foi aberto a vacinação de 6 meses acima, então para todo esse público. No entanto, a gente faz um apelo que a prioridade seja para esses grupos de gestantes, idosos e crianças menores de 6 anos, né, de 6 meses a menores de 6 anos, que são os mais vulneráveis e que necessitam evitar uma complicação para casos graves e evolução que pode chegar ao óbito. E a gente chama atenção também para as medidas não farmacológicas de proteção para qualquer síndrome gripal, independente do vírus respiratório que está circulando, que é cobrir nariz e boca ao tossir e espirrar, lavar as mãos constantemente, utilizar álcool gel,
Pessoas mais vulneráveis, como esses grupos prioritários, evitar circular em ambientes de grande aglomeração e pouca ventilação, e as pessoas sintomáticas, com sintomas de gripe, utilizar máscara de proteção. E essas pessoas mais vulneráveis, se forem a locais de grande aglomeração, também utilizar a máscara mesmo sem estar com sintomas de gripe. Obrigada, doutora, pela participação. Paulo, então, reforçando aí mais uma vez, assim como a doutora falou, a vacinação é muito importante, a melhor opção é a prevenção, né? Então se vacinem, acima de 6 meses qualquer pessoa pode se vacinar. Paula, com você. Tá certo então, obrigado Gabi Renaschi, deixa eu trazer uma outra informação.